Oi, 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 quinto ano! Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Pati, nessa segunda-feira, dia 5 de abril de 2021. Muito entusiasmada porque hoje é o quê? Ciências, é. E aí, você foi bem de Páscoa? Descansou bastante nesse feriadão com a família, né? Bacana, então baterias recarregadas. A gente está aqui agora para estudar ciências. A gente vai agora entrar num tema novo, mas que está totalmente ligadinho com o que a gente está estudando, tá bom? Nós vamos lá para a nossa página 32 do livro de ciências, onde a gente vai continuar falando a respeito de um segundo sistema que também faz parte do nosso organismo e também é responsável pela questão dos nutrientes do nosso corpo. Aí você fala, mas peraí, tia, nutrientes não tem a ver com o sistema digestório? Sim, também. Mas a gente não precisa apenas de alimento para sobreviver. A gente precisa de oxigênio também. Então, para isso, a gente também tem aqui a parceria do sistema respiratório. Esses dois sistemas, digestório e respiratório, são responsáveis pela nutrição, pelos nutrientes do nosso organismo dentro das células, ok? Então vamos lá, pega o seu livro de ciências, abre ele aí na página 32 que você vai entender bem direitinho sobre o sistema respiratório e como que em parceria com o sistema digestório nós conseguimos ter então ali toda essa energia que a gente precisa para executar todas as ações do nosso dia. Pegou o livro? Muito bem, abriu na página 32? Então vamos lá. Respiração. Gente, aqui nesse textinho bem legal, está dizendo o seguinte, ó, que além dos nutrientes adquiridos por meio da digestão dos alimentos, o corpo humano precisa do gás oxigênio absorvido durante a respiração para funcionar adequadamente. Claro, sem o oxigênio a gente não consegue funcionar, a gente não consegue praticar as ações que a gente precisa no nosso dia a dia. Estudar, dormir, não tem como a gente fazer isso, né? Então, o gás oxigênio, ele vai reagir com os nutrientes que nós já também ingerimos dentro das células. As células são aqueles soldadinhos, né, maravilhosos que trabalham dentro de nós, carregando não somente o alimento, não somente a água, mas também o oxigênio e o gás carbônico, né, que a gente acaba liberando, né, quando a gente expira, para o funcionamento pleno do nosso organismo. E pense que as células são as menores partes do nosso organismo. A célula, sem dúvida nenhuma, é a menor parte de nós e ela faz um trabalho extremamente importante dentro do nosso organismo. Então, essa ação, onde a gente tem o oxigênio e os nutrientes dentro da célula, nessa ação, a gente vai ter o quê? A liberação de energia, certo? E a gente utiliza essa energia para a realização de diferentes atividades do nosso dia a dia. Então, no fim desse processo, além da energia, a gente também acaba produzindo o quê? O gás carbônico e também água. Essas duas substâncias, elas são eliminadas do organismo quando a gente solta o ar durante a respiração. Então, quando a gente inspira, a gente colocou oxigênio para dentro do nosso organismo e as células já estão ali trabalhando a todo vapor, levando esse oxigênio para todas as partes do nosso corpo. E quando a gente expira, a gente solta não mais oxigênio, e sim gás carbônico, tá bom? E além disso, a gente também solta água. É assim, se você pegar a sua mão e ficar soprando sobre ela durante alguns minutos, você vai perceber que algumas gotículas de água vão se formar na palma da sua mão. Então, a gente pode perceber que essa ação, ela pode ser representada nesse esquema que a gente está vendo aqui. Nutrientes, que são os alimentos que a gente ingere, mais a água, mais oxigênio, que a gente respira, vai ser igual a energia, mais água, mais gás carbônico, que a gente vai produzir para a gente poder fazer as atividades do dia a dia. Mas para a gente entender melhor como isso acontece, a gente precisa dar uma olhadinha no esquema gráfico aqui que a gente tem apresentado para vocês, como que é o nosso sistema respiratório por dentro, tá bom? Então tá aqui, ó, na página 32 você tá vendo que a gente tem um conjunto de órgãos
que ele é responsável pela saída de ar do organismo e pela entrada de ar no organismo, tá bom? Então aqui você tem o seguinte, ó, como no sistema digestório, a gente vai ter um órgão de início desse processo. No sistema digestório, o órgão de início é a boca, é na boca que começa o processamento dos alimentos. Aqui no sistema respiratório é por onde? Pelo nariz. Então a gente tem aqui esses dois buraquinhos, né? Que na verdade são as cavidades nasais, né? E a gente tem então acesso do oxigênio através dessas cavidades. Mas a gente também tem a cavidade bucal, porque a gente também acaba, de uma certa forma, né, trazendo o oxigênio da atmosfera para dentro de nós através da boca também. E ela também é responsável pela liberação do gás carbônico também quando a gente expira, porque a gente pode expirar tanto pelo nariz quanto pela boca. E podemos inspirar tanto pelo nariz quanto pela boca. E vamos abrir agora aqui um parênteses, né, muito importante. É justamente por causa disso que nesse período de pandemia nós estamos utilizando máscaras que vão proteger essas entradas, porque elas vão direto para os nossos pulmões, tá bom? Você vai ver bem direitinho agora. Então, nesse período de pandemia, a gente acha muito chato, muito complicado, né? Muito ruim usar máscara, mas são elas que vão nos dar uma proteção a mais contra esse período de pandemia que nós estamos vivendo. Então, como os vírus são seres microscópicos, automaticamente a gente sabe que eles poderiam entrar, né, pelas cavidades nasais, pela cavidade bucal, e a gente precisa proteger bem essas áreas, tá? Não esquece de lavar bem as mãozinhas com álcool em gel, com água e sabão, antes de pegar em qualquer parte do seu rosto, tá bom? É muito importante isso daí também. Bom, a gente já viu essa faringe aqui, nossa velha amiga, dentro do processo digestório, lembra? Pois é, ela está aqui. Aqui a gente tem a epiglote, a gente vai conhecer melhorzinho, bem direitinho, o que é epiglote. Temos aqui a laringe, que é prima da faringe, ela fica um pouco mais aqui abaixo. E a laringe, ela está ligada diretamente ao sistema respiratório. Temos a traqueia, que é esse tubo que a gente também tem aqui, ó, no nosso pescocinho. E aqui embaixo, ó, já na parte dos pulmões, que ficam aqui na nossa caixa torácica, né, aqui no nosso peito, a gente já tem, então, os pulmões, né, a gente tem dois pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo, e dentro dos pulmões, vocês vão ver mais ou menos essas imagens aqui, ó, tá vendo? Você vai ter os bronquíolos, o brônquio, e você vai ter os alvéolos pulmonares, tá bom? Embaixo dos pulmões, você tem aqui um músculo chamado diafragma, que ele é muito importante para a gente poder conhecer aí como funciona o sistema digestório, porque ele ajuda no processo de inspiração e expiração. E a gente vai ver um pouquinho melhor sobre ele também no experimento que eu estou preparando para vocês. Hoje tem experiência, nós vamos fazer uma experiência mostrando para vocês como funciona um pulmão, mas a gente vai fazer ele aqui meio que uma maquete do pulmão, para você ver como que acontece o funcionamento na parte interna dos seus pulmões, tá bom? Fechou? Então vamos lá. Próxima página que a gente vai observar aqui é a página 33. Olha só que legal. Esses infográficos aqui a gente vai olhar bem direitinho, mas antes, deixa eu falar para vocês sobre todos esses pontos que a gente viu agora, né? A gente acabou de ver no desenho ali, né, da página 32. Agora a gente vai observar cada um desses pontos em específico. Então, o ar vai entrar pelas cavidades nasais, pelo nariz, onde ele vai ser filtrado. Aqui dentro do seu nariz tem alguns pelinhos, não é isso? Esses pelinhos, eles funcionam como se fossem uma espécie de um filtro. Eles não permitem com que sujeiras do ambiente, né, e até mesmo micro-organismos entrem dentro do seu organismo. Então, é uma primeira barreira, né, contra as impurezas que existem no ambiente. Então, os pelinhos, eles têm ali uma mucosa, certo? E eles vão grudar ali naquela mucosa tudo aquilo que não é para entrar no seu organismo. Por isso que faz as catotas, né, que você conhece. Não é isso? Pronto. Quando o ar ele entra pelo nariz, ele vai ser aquecido e umedecido antes de seguir para a faringe, certo? Por isso que é importante nós sempre respirarmos pelo nariz e não pela boca, porque a boca não possui esse filtro
que são os pelinhos do nariz, e a boca também, ela não vai aquecer, né, o ar que a gente está respirando. Então é importante a gente ter isso em mente, tá bom? A faringe, ele é o canal que vai conduzir o ar que a gente está respirando até a laringe, tá bom? Então elas estão ligadas. Da laringe, o ar vai passar pela traqueia, que é um tubo que ele vai se ramificar em 2 canais, tá bom? Vai seguir para os brônquios, tá? Os brônquios vão estar ligados com os pulmões. Então, é um processo bem simples da gente entender. Só que lá nos pulmões, os brônquios, eles vão se ramificar em vários fininhos, vários tubos bem fininhos, tá bom? Vários tubos bem fininhos, que a gente vai chamar esses tubos fininhos de bronquíolos, tá bom? E eles vão terminar numa pequena bolsa de ar coberta por muitos vasos sanguíneos, que são os alvéolos pulmonares. Aqui você já está vendo um terceiro sistema no nosso organismo, que é o sistema circulatório, que tem a ver com os vasos sanguíneos, e o sistema circulatório tem tudo a ver também com o sistema de digestão e também de respiração, mas nós não vamos ver ele agora, nós vamos ver só no próximo bimestre, tá bom? Bom, lá nos alvéolos pulmonares acontece a passagem do oxigênio do ar para o sangue. Então, olha aí o sistema circulatório aí de novo, né? E a passagem do gás carbônico para os pulmões. Então, a gente percebe que esse gás carbônico precisa ser eliminado. E como é que ele faz essa eliminação? Como é que o seu corpo faz essa eliminação? O sistema circulatório, que é o sistema que vai estar circulando o teu sangue, ele está totalmente ligado com esse processo. Então, quando você respira o oxigênio, o teu sistema circulatório vai utilizar o quê? As células que estão dentro do sangue para levar esse oxigênio para todo o seu corpo. Automaticamente, ele vai também captar, vai pegar esse gás carbônico que o seu corpo não precisa e vai fazer também a eliminação dele através dos pulmões. Então, é muito legal essa interligação, tá bom? Aqui tem algo que a gente precisa ler, que eu vou dizer aqui para vocês, está assim, ó. A faringe, certo? A faringe é um órgão comum ao sistema respiratório e digestório. Está presente nos 2 sistemas, tá? Ela atua nos 2 sistemas, né? E está conectado à laringe e ao esôfago. O esôfago que está ligado ao sistema digestório e a laringe que está ligado ao sistema respiratório. Entre a faringe e a laringe existe uma estrutura chamada epiglote. A sua função é impedir que o alimento entre pela laringe quando ele é engolido, o que poderia causar um engasgo. Então a gente tem aqui, ó, bem aqui atrás, aqui assim, ó, antes de chegar na garganta, a gente tem um mecanismo de defesa chamado epiglote. É como se fosse um goleiro que não vai permitir, né, com que os 2 sistemas se barruem, vamos dizer assim, certo? Então o sistema respiratório e o sistema digestório vão funcionar juntos, mas enquanto você come, você também está respirando. Então esse sistema chamado epiglote, ele vai impedir com que o alimento entre no canal errado, certo? Então, enquanto você come, o teu cérebro dá ordens assim, fáceis de serem entendidas pela epiglote, e a epiglote vai fazer o quê? Ela vai barrar aquele canal para não deixar, né, com que a faringe se esqueça. Ó, faringe, você é um canal só para 2 sistemas, então eu tô aqui para te ajudar, entendeu? Alimento pode passar somente pelo esôfago e ar só pode passar pela laringe. Então, ele fica ali fazendo essa defesa, entendeu? Então, quando a gente engole alimento, água, né? A epiglote, ela vai fechar a passagem entre a faringe e a laringe, impedindo que o alimento entre por esse canal, né? Forçando a passagem dele para o esôfago. E durante a respiração, a epiglote mantém essa passagem entre a faringe e a laringe aberta, permitindo o fluxo de ar. Olha que interessante, né? Muito bem colocado, né, não? Muito legal. É uma pecinha tão pequenininha, mas tão importante no nosso dia a dia. E aqui a gente tem a representação esquemática dos alvéolos pulmonares, tá bom? Lembrando que a gente tem aqui, ó, uma legendinha bem básica para a gente poder acompanhar aqui esse infográfico bem legal. Então, aonde a gente está vendo aqui, ó, essa setinha, que é essa que está bem aqui dentro, ó, é a entrada de ar rico em oxigênio.
A setinha amarela é a saída de ar rico em gás carbônico, tá bom? As linhas vermelhas são os vasos sanguíneos, as linhas azuis também. Por que a gente tem os vasos sanguíneos representados em azul e vermelho? É justamente por conta disso. Porque dentro do sistema sanguíneo existe uma organização para que a gente possa utilizar o gás carbônico e utilizar o oxigênio e expelir o gás carbônico da maneira correta. Então a gente tem um sistema que capta o ar, ele entra, e tem um sistema que expulsa o gás carbônico do nosso organismo. Por isso que eles estão representados em azul e vermelho. Mas a gente vai ver isso daí melhor lá no sistema circulatório, tá bom? E para a gente encerrar a nossa explicaçãozinha de hoje, né, os movimentos respiratórios. Quando a gente respira, a gente realiza 2 movimentos. O movimento de inspiração, que é a entrada de ar no organismo, e o movimento de expiração, saída de ar do organismo. Então, esses movimentos, eles dependem da ação dos músculos intercostais. São músculos que eles estão ali entre as costelas, né? Que são aqui atrás, né? Onde estão colocadas aqui a nossa caixa torácica, né? Elas ficam bem aqui, ó. Né? São as costelinhas, né, que a gente tem, elas vêm daqui de trás até aqui na frente, fazendo uma espécie de proteção, né? Todos os órgãos mais importantes do seu organismo são protegidos por essa carapaça de ossos, né? O cérebro protegido, né, pela carapaça do crânio, né, que é o osso bem duro, bem resistente, e os seus pulmões e o seu coração, que são protegidos por essa conjunção de costelas, né, que são ossos que estão aqui protegendo os órgãos importantes do seu organismo, tá? E não somente os músculos intercostais, mas também o diafragma. Então a gente tem esses 2 auxiliares aí, né? A gente pode ter uma respiração intercostal e pode ter uma respiração diafragmática. Esses 2 sistemas de respiração, eles vão proporcionar para nós esse movimento de inspiração e expiração, certo? Então, durante os movimentos respiratórios, esses músculos vão se contrair e vão relaxar, permitindo a entrada e a saída de ar dos pulmões, certo? A gente vai ver bem melhor essa explicação observando a experiência do dia. Nós vamos fazer um experimento mostrando para vocês como funciona um pulmão, né, artificial aqui, claro, né, a gente está fazendo com bexiga, com as coisas assim, para você entender como que funciona o diafragma e como que funciona esses músculos intercostais. E aí a gente vai chegar a uma conclusão para a gente poder fazer algumas atividades hoje. Tudo bem? Então, nós vamos encerrar por aqui a nossa explicaçãozinha. Na aula, lá no Google Meet, tem mais, e aí a gente vai conversar um pouco melhor a respeito desse sistema tão legal que a gente está compreendendo hoje, tá bom? Então, pega aí o seu livro, pega o seu caderno, né? Nós vamos falar bastante sobre respiração daqui a pouquinho na sala de aula virtual às 8 horas da manhã. Tudo bem? Então, um beijo para você e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.